Antes de fazer a questão da página 74, deixa eu te contar uma história aqui legal. Eu estava comentando com o pessoal da outra sala, gente, que se eu tivesse, eu acho que 60 anos, aposentado, já de saco cheio de dar aula, não sei se um dia acontece, mas deve acontecer, né? E aí, imagina eu lá, velhinho, já de tanto dar aula, chega um aluno, professor, qual é a relação entre as linhas de força e as superfícies equipotenciais mesmo? Talvez o cara mande a merda, né? Pô, o cara já está aposentado na rua, tranquilo, como uma pessoa normal, vem um aluno, né, de 10 anos atrás, enche o saco do cara, na verdade o cara fica orgulhoso, né? O aluno lembrou do cara 10 anos depois, o cara fica todo bobo, todo emocionado. E aí, na verdade, o negócio é o seguinte, cara, eu não saberia responder de cabeça. Eu teria que ou raciocinar um pouquinho antes de responder para ele, ou eu teria que fazer um desenhozinho, tem um papelzinho aí, deixa eu fazer aqui contigo. Então tem coisas, cara, que eu não automatizei no meu cérebro. Tem coisas que se me perguntarem eu não sei responder na ponta da língua, eu preciso pensar e responder. Isso é uma coisa que eu queria que tu conseguisse fazer, dá uma olhada, amigo. Vê se tem alguma coisa absurda que eu estou te mostrando aqui. Partícula positiva, eu já te mostrei como é que são as linhas de campo. Como é que é mesmo? Se afasta. Isso, legal, ó. Sempre se afastando as linhas de campo. Show de bola, muito bom. Aí pensa o seguinte, potencial elétrico é uma grandeza de que tipo mesmo? Escalar. Escalar. Depende basicamente da carga e da distância. A carga é aquela ali. Tu concorda que se eu pegar uma esfera em volta da carga, todos esses pontos da esfera têm a mesma distância da carga, não é? Se eu vou calcular a voltagem nesse ponto, nesse, tem que dar a mesma coisa. Por exemplo, 15 volts. Tu concorda que tem uma superfície esférica em volta dessa carga que tem o mesmo potencial? Sim. Qualquer lugar dessa superfície esférica que em volta da carga tem o mesmo potencial. O nome dessa superfície é superfície equipotencial. E aí, é justo o nome? Ah, que nome justo, superfície, porque é uma superfície. Equi igual potencial, potencial igual. Beleza? Se eu faço uma superfície mais externa, tu acha que o potencial ali é maior ou menor? Menor, porque acabamos de ver que se a distância aumenta, o resultado 10 volts. A próxima linha talvez tivesse quantos volts? Ótimo, beleza. Foi muito difícil construir essa ideia? Não, cara, tu pegou a partícula positiva, lembrou que as linhas de força atuam sempre para fora da partícula positiva, raciocinou que o potencial elétrico depende da carga e da distância, então é uma mesma distância, o potencial é igual. Superfícies equipotenciais. Que ângulo é que a superfície equipotencial está fazendo com a linha de força? Dá uma olhada. Sempre 90 graus. Agora sim eu respondo para o guri, depois de ter feito o desenho e ter observado isso, eu afirmo para ele, meu amigo, a relação entre a superfície equipotencial e as linhas de campo é que é sempre perpendicular, elas sempre se cruzam fazendo 90 graus. Então eu não queria que tu decorasse linhas de campo, superfície equipotencial, 90 graus. Porque como é que tu vai achar essa informação no teu cérebro depois, cara? Certo? Se tu lembra como é que se faz as linhas de campo e sabe o que significa potencial, tu faz o desenhozinho e vê na hora. É 90 graus mesmo. Será que na partícula negativa vai ficar diferente? Vamos ver? Partícula negativa, para onde é que são as linhas? Para dentro. Só que na hora que eu for calcular o potencial, vai dar um potencial negativo, já que a partícula é negativa, não é isso? Mas o raciocínio não muda em nada. Próximo da carga vai ter, sei lá, menos 20 volts. E mais distante, que seja menos 10 volts. Continua fazendo 90 graus, ou seja, é uma regra. As linhas de campo ou linhas de força, que são as linhas que representam o campo elétrico, fazem sempre 90 graus com as superfícies equipotenciais. Tem que repetir uma vez a vida, uma na morte. Teu cérebro não vai saber repetir se tu nunca repetiu. Fala mesmo que seja internamente. Senão não dá. Senão eu não consigo te ensinar. Professor, manda. Mas na negativa não aumentava conforme fosse mais longe? Sim, continua aumentando. Tá, mas não ficou... Ah, tá, beleza? É aquela história, o cérebro, sempre acontece isso, o cara se distrai, eu mesmo. Há anos fazendo isso, eu me distraio, o negativo me praga uma peça. O menos 10 é maior que o menos 20. Beleza, galera? O 0 é maior que o menos 20. Olha que loucura, o 0 é maior que alguém, cara, que o menos 20. Certo? Beleza?
Show de bola. Galerinha, olha só. Tu lembra da história do campo, aquele especial que é tudo bonitinho, o campo uniforme? Uniforme. Como é que produz um campo uniforme mesmo? Pega uma placa longa, duas placas, uma tu liga no polo positivo da bateria, outra no polo, para onde que apontam as linhas? Do mais para o menos, muito obrigado. E nesse caso as linhas são paralelas e igualmente espaçadas, né? É isso? De bola. Galera, mais próximo da placa positiva, tu acha que o potencial é mais positivo ou mais negativo? Faz sentido, né? Então, sei lá, aqui é 20 volts, aqui vai ter uma linha onde em qualquer lugar dessa linha é 10 volts, depois vai ter 0 volts, mais próximo da placa positiva, menos 5 volts. Como é o nome dessa linha? Ou dessa superfície, já que a placa sai do quadro, né? Tem uma superfície aqui. Superfície equipotencial. E essa aqui? Uma superfície equipotencial. Quando é uma carga isolada, que forma assume a superfície equipotencial? Esférica. Quando a carga é isolada, a superfície equipotencial é esférica. E quando o campo é uniforme, a superfície equipotencial fica plana. É uma coisa importante de tu perceber isso. E os 90 graus continua valendo? Oh, beleza, continua valendo. Show de bola. Última colocação para a gente resolver a questãozinha da UFSC. Tu pega uma partícula positiva, e vais querer deslocar ela de um ponto A para um ponto B. De um ponto A para um ponto B. Os iguais se repelem, não é isso? Sim. A força que vai atuar na partícula é uma força... Essa minha linha ficou terrível, né? É uma força que atua para fora. Quando a partícula vai se deslocar dentro de uma trajetória circular, a gente diz que o deslocamento é sempre tangente à trajetória, não é isso? Sim. Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? E quando a gente vai calcular trabalho de uma força, é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. É isso aí. Quanto é que é o cosseno de 90, gente? 0. Seno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0. Então quanto é que dá o trabalho da força elétrica quando uma partícula se desloca na superfície equipotencial? Dá 0. Te mostrei de uma das maneiras que dá 0, né? Te mostrei através da fórmula do trabalho. Mas como é que calcula a diferença de potencial mesmo? Diferença de potencial de A para B é o trabalho de A para B sobre a carga que foi deslocada. Quanto é que é a diferença de potencial, por favor, de A para B? 0, porque é uma superfície equipotencial. Qual é a voltagem do ponto A, meus amigos? 5 volts. A voltagem do ponto B? 5 volts. 5 menos 5? Se a diferença de potencial é 0, quanto é que está dando o trabalho? 0. Duas maneiras de enxergar que o trabalho é 0. Quando uma partícula é deslocada em uma superfície equipotencial. Te mostrei de duas maneiras diferentes que o trabalho é 0. No campo uniforme também funciona, professor? Claro. Uma partícula positiva não vai ser empurrada para lá? Se ela é deslocada do ponto X para um ponto Y, o deslocamento é na horizontal e a força é vertical para baixo, o ângulo. Sempre que uma força faz 90 graus com deslocamento, o trabalho é... Peraí. O átomo não é feito de elétrons girando em volta do núcleo atômico? Agora eu entendi por que o elétron não perde nem ganha energia quando fica na mesma superfície. Isso é a prova de que o átomo pode existir, meu amigo. A carga elétrica do elétron fica girando sempre na mesma circunferência em volta do átomo. Como ela não muda de superfície equipotencial, não precisa de energia para isso acontecer. É por isso que os átomos não morrem à medida que eles existem, certo? A movimentação do elétron continua indefinidamente, assim como um planeta orbita um Sol, né, indefinidamente, certo? Show de bola, bonito isso. Então, na verdade, saber que o trabalho da força elétrica numa superfície equipotencial é 0 é muito importante e, de certa forma, te ajuda a entender o átomo. Fala, amigo. Professor, dá para pensar na velhinha girando também, né? Claro, tanto na velocidade quanto na distância. O trabalho da força centrípeta é 0 no movimento circular uniforme. Obrigado, na outra sala eu não fiz essa relação. O trabalho da força centrípeta tem a mesma relação matemática que o trabalho da força elétrica na superfície equipotencial. Bonita relação, garoto. Daí qual você vai fazer com o campo uniforme, que é sempre o mesmo? Não, na verdade, continua, ó. O que eu preciso de ti depois dessa aula? Que tu perceba que as linhas de campo são perpendiculares à
as superfícies equipotenciais. Isso vale tanto no campo uniforme quanto no campo não uniforme. Tudo bem? E outra colocação importante que eu também vou escrever ali. Para onde que apontam as linhas de campo? Elas apontam para a região de maior potencial ou para a região de menor potencial? Deixa eu ver. 15, 10, região de menor potencial. Né? Deixa eu ver. Menos 10, menos 20, menos 30, aponta sempre para a região de menor potencial. Essas são duas regras que eles cobram e valem tanto para um quanto para outro. A única coisa que tem de especial no campo elétrico uniforme é aquela formuleta, lembra? VAB é igual a campo elétrico vezes distância de A até B. Essa fórmula só pode ser usada em campo elétrico uniforme. É a única coisa de especial que é importante a gente lembrar na hora de brincar com o campo elétrico uniforme. Depois dessa aulinha, vamos ver que seria a tua leitura, né? A tua leitura falava sobre isso. Vamos ver se a questão da UFSC ficou muito terrível depois dessa revisãozinha. Página 74, qual é a questão mesmo? Que beleza, estamos quase lá, galerinha. Quanto tempo eu tenho? Quanto? Ah, meu Deus. Pô, estão avacalhando comigo, hein? Comeram uns 3 minutos na outra sala, hein? Vamos lá, página 74, exercício 57. UFSC, que delícia! Imagina! A UFSC, mal pega um apartamentozinho ali com mais 5 pessoas, né? Divide ali do ladinho, vai pra aula de chinelo de dedo, comendo miojo, com steak de frango sempre, né? Isso é uma beleza. Galera, some os valores correspondentes às alternativas corretas. O trabalho realizado sobre uma carga elétrica para movimentá-la em equilíbrio sobre uma superfície equipotencial é diferente de zero. Acabamos de ver que é igual a zero quando tu movimenta uma partícula numa superfície equipotencial. Lembra do átomo? Lembra do átomo? O elétron fica girando em volta do átomo na mesma posição, né? Quase na mesma posição, na mesma superfície equipotencial, e ele não ganha nem perde energia, então não precisa fazer trabalho para isso acontecer. Legal, falso. Não! A diferença de potencial entre 2 pontos de uma mesma superfície equipotencial é nula. Se é a mesma superfície equipotencial, é a mesma voltagem. Voltagem de um ponto menos a voltagem do outro vai dar zero. Por isso que é superfície equipotencial, porque tem o mesmo potencial. Num campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais, por serem paralelas às linhas de força, são perpendiculares às linhas de força. Não tem nada de paralelo, não. Um absurdo, um absurdo. As superfícies equipotenciais de uma carga elétrica livre no espaço são esféricas e concêntricas com a carga. Realmente, né? Não são esferas? E todas elas não têm o mesmo centro que a própria carga? Então é isso, elas são esféricas e concêntricas com a própria carga. Show de bola. E 16. As linhas de força são paralelas às superfícies equipotenciais? Não, é sempre perpendicular. Em todas as situações é sempre perpendicular. Falso. Questão 10. Sem essa aulinha, né, ou a leitura, ficaria quase impossível fazer a questãozinha. Aí o cara assiste a aulinha, fica mais fácil, para não esquecer essa aula só fazendo mais exercício. Eu sugeri para a galera a 77 e a 78. Claro que se tu não fez a 68, a 71 e a 74, tu tem, meu Deus, trilhões de páginas para fazer, mas a tarefa mínima para garantir a ida para o céu é a 77 e a 78. É o mínimo. Ou aquela de Millikan ali é bonita, cara. Ensina um monte aquela questão 70. É uma ótima dica. Experiência da gota de óleo de Millikan. Descoberta da massa e da carga do elétron. Muito bonito. Valeu, galerinha!